E muito antes que todo mundo comece a ensaiar para entregar o melhor para Deus. Então nós temos que orar por este grupo, né? Temos que dar valor a esses jovens abençoados, que eles poderiam estar aí no mundão, eles poderiam estar aí, né, curtindo a vida adoidado, mas eles preferiram adorar e glorificar o nome do Senhor. Então que Deus abençoe estes jovens grandemente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quem achou dar um glória a Deus nessa noite aí, irmãos? Deus fiel e poderoso, a palavra de Deus diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu quero fazer algo aqui, né, que os irmãos já fizeram também. Já que os irmãos fizeram, eu quero fazer também. Quero pedir para a igreja repetir algo aqui, irmãos. Repetir o tema dessa ministração de hoje. Repita bem alto: buscar agora para não lamentar depois. Vamos de novo? Buscar agora para não lamentar depois. É isso que Deus quer nos falar nessa noite, irmãos. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Por que buscar agora para não lamentar depois, pastor William? Porque nesse versículo que nós lemos, diz que Jesus ele vai voltar com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E muitas tribos dessa terra se lamentarão, irmãos. Todas as tribos dessa terra se lamentarão. Então, se nós buscarmos agora, orarmos e vigiarmos, nós vamos adorar naquele dia. Não lamentar, né, por não ter buscado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Essa passagem bíblica, irmãos, é uma profecia. Ela é uma profecia, mas para que a gente venha entender essa profecia, para que essa profecia se cumpra, muitas outras profecias precisavam se cumprir também. Algumas já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. Mas para que essa profecia viesse a se cumprir, para que ela venha a se cumprir, muitas outras também têm que se cumprir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca erra, a palavra de Deus nunca falha. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu acho interessante aqui no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Em algumas traduções vai dizer que em breve deve acontecer. Deve no sentido de obrigação, é obrigatório acontecer. E por que deve acontecer e há de acontecer, irmãos? Porque foi Deus que decretou. Não foi o homem que decretou, quem decretou foi Deus. Deus decretou que o seu filho virá com as nuvens, e todo olho verá. E para nós entendermos essa profecia, nós precisamos primeiramente entender outras profecias que já se cumpriram. Eu poderia falar aqui de várias profecias que já se cumpriram. Nós vemos aqui na Bíblia, nós vemos historicamente se cumprindo também, não somente na Bíblia, mas no mundo também, na terra nós vemos muitas profecias se cumprindo também. Então eu poderia falar aqui de várias profecias que já se cumpriram. Mas hoje, para não tomar muito tempo, quero falar de apenas duas que já se cumpriram, e essa última que vai se cumprir ainda, irmãos. E para mim falar da primeira profecia que já se cumpriu, nós precisamos voltar lá atrás. Nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento. Precisamos voltar no livro de Êxodo. O Pedro já pode até colocar aí no telão. Precisamos voltar no livro de Êxodo. Quando Deus, ele instituiu ali a Páscoa dos judeus. A primeira Páscoa era a Páscoa dos judeus. Depois veio a Páscoa de toda a igreja, né, da nova aliança, irmãos. Então, quando Jesus instituiu essa Páscoa, quando nosso Deus instituiu essa Páscoa, ela não poderia lhe ser comida de qualquer jeito. Ela não poderia lhe ser celebrada de qualquer maneira, não. É igual nós para estarmos na presença de Deus. Nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira, porque o nosso Deus é um Deus que merece ser adorado, louvado, respeitado. Nosso Deus, ele é um Deus santo, e a palavra de Deus fala: sede santos, porque eu também sou santo. Então nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Se nós somos imagem e semelhança de nosso Deus, nós temos que buscar no Espírito Santo cada vez mais um aperfeiçoamento. Não digo no sentido de ser perfeito, porque nós não somos, mas no sentido de sermos separados, consagrados a Ele.
Essa Páscoa não poderia ser comida de qualquer maneira. Tinha que separar ali um melhor cordeiro, um cordeiro puro, sem manchas, tinha que ser separado ali. Estrangeiros não poderiam comer essa Páscoa, apenas o povo ali escolhido, separado de Deus é que poderia comer essa primeira Páscoa. Hoje em dia, todos que quiserem e receberem Jesus como único, verdadeiro, suficiente Salvador, pode celebrar essa Páscoa, pode comer essa Páscoa, porque essa Páscoa hoje em dia, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, Jesus é a nossa Páscoa. Está disponível a todos que receberem Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Mas no Antigo Testamento, existia ali ainda essas leis, que apenas o povo de Deus poderia comer. E tem uma coisa interessante, quando se separava ali o cordeiro, tinha algo que não podia fazer com o cordeiro, que está aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 46, que diz o seguinte: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Memorize isso aí, irmãos. Nem dela quebrareis osso. Ou seja, o cordeiro ali era separado. Eu tenho uma tradução aqui que é até melhor do que essa, que diz assim, ó: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Ou seja, separava o cordeiro, preparava o cordeiro, mas não podia quebrar nenhum osso do cordeiro. Essa foi uma profecia que se cumpriu. E nós vamos aprender quando e aonde essa profecia se cumpriu. Só que tinha outra profecia também que tinha que se cumprir. Essa profecia diz que Jesus tinha que ser também traspassado. Essa profecia se encontra em Zacarias, irmãos. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que o Pedro pode colocar aí também. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, essa questão de Jesus ser traspassado, já estava profetizado também no livro do profeta Zacarias, que diz assim, ó: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Duas coisas que me chamam a atenção. Ali fala que era necessário Jesus ser o quê? Traspassado. E muitos fariam o quê, irmãos? Prantearão naquele grande dia. Ou seja, todas as tribos se lamentarão. E Jesus seria traspassado. Então veja que desde Zacarias já existia essa profecia sobre a questão de Jesus ter que ser traspassado. Existe outra profecia também que está em Salmos, capítulo 34, versículo 19, que é sobre essa questão dos ossos do cordeiro não poder ser quebrados. Olha só, Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20, Pedro. E o versículo 20 diz: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então veja, na primeira Páscoa, Êxodo 12, 46, não poderia quebrar o osso do cordeiro. Lá em Salmos, o salmista voltou a profetizar isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas, nenhum dos seus ossos se quebra. Então, irmãos, os profetas passaram, os profetas vieram sobre essa terra, profetizaram sobre a vida do Messias, profetizaram sobre a vinda de Jesus como homem, como Deus também, e Jesus veio sobre essa terra. Jesus amou como ninguém amou, Jesus perdoou como ninguém perdoou, Jesus libertou como ninguém libertou, Jesus curou como ninguém nunca curou nessa terra, Jesus ensinou como nunca ninguém ensinou nessa terra, viveu ali com os discípulos, treinou ali os discípulos mais ou menos 3 anos e meio, mas chegou o grande dia que Jesus tinha que se entregar naquele madeiro. Jesus foi entregue às autoridades, Jesus ele foi chicoteado, Jesus ele foi blasfemado, foi zombado, foi cuspido, bateram no rosto de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos enorme na testa de Jesus, que provocava ferimentos horríveis, ferimentos terríveis na testa de Jesus. Colocaram Jesus para carregar uma cruz muito pesada. Jesus já estava cansado, já estava desidratado, já estava ali, irmão, sem forças, e ainda assim colocaram uma cruz para Jesus carregar.
Chegou um momento que Jesus não aguentou carregar essa cruz e caiu no chão. Levantaram ali alguém da multidão para ajudar Jesus a carregar a cruz até o final. Essa cruz foi levada até o Gólgota. Nessa cruz, Jesus ele foi pendurado. Colocaram ali nas mãos de Jesus, nos punhos, né, e nos pés, nos calcanhares de Jesus, colocaram ali pregos enormes e pregaram Jesus naquela cruz. Quando Jesus estava ali prestes a morrer, já fraco, Jesus ele sentiu sede. Quando Jesus sentiu sede, no lugar de dar água para Jesus, eles deram vinagre para Jesus beber, no isopo. Já ensinamos aqui o que é isopo. Isopo eram os panos que as pessoas usavam antigamente para limpar ali o seu corpo quando faziam as suas necessidades. Ou seja, a mesma coisa de pegar um papel higiênico usado, molhar no vinagre e colocar na boca de Jesus. Foi tudo isso que Jesus passou por mim e por você. E Jesus foi entregue naquela cruz para morrer. Antes de morrer, Jesus ainda falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus ele estava querendo dizer: Pai, aquele que me xingou, perdoe ele. Pai, aquele que blasfemou de mim, perdoe ele. Pai, aquele que zombou de mim, perdoe. Aquele que me bateu na cara, Senhor, perdoe ele. Irmão, será que nós estamos tendo esse mesmo sentimento de Jesus? Porque às vezes por uma coisinha qualquer a gente já fica ressentido, magoado, não libera perdão. Jesus, ele perdoou a todos. Jesus, a mesma coisa, ele está dizendo: Pai, aquele que me chicoteou 40 vezes, era até proibido pela lei, tinha que ser 39 vezes, não podia ser 40. Até aquele que me chicoteou 40 vezes, perdoa aquele também, Senhor. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E chegou um momento, irmãos, que a aflição de Jesus se tornou maior do que todas as aflições que ele já tinha sentido. Porque a dor era horrível na pele de Jesus. As pancadas, tudo que Jesus sofreu era horrível. Mas a maior dor que Jesus teve que sentir não foi uma dor física. Foi uma dor emocional. Quando Jesus teve que se separar por alguns momentos do Pai. Porque a palavra de Deus fala que os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. E quando Jesus estava lá naquela cruz, todos os pecados de toda a humanidade, de todas as épocas, caíram sobre Jesus. Jesus naquele momento, ele estava representando todos os pecadores da terra. É como se Jesus naquele momento fosse o pior pecador de todos os tempos. Então neste momento, o pai teve que virar as costas para o filho. Simbolicamente falando, né? Porque os olhos do Senhor não podem contemplar o pecado. E neste momento, Jesus ele sentiu uma tristeza tão profunda, uma tristeza tão grande, que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Se você for olhar na Bíblia, em todos os momentos, Jesus, ele chama Deus de Pai. Em todos os momentos: Pai, estou aqui. Pai nosso que estás nos céus. Paizinho. Em todos os momentos, Jesus está chamando Deus de Pai. Este é o único momento na Bíblia que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, Jesus se sentiu ali separado do Pai, desamparado do Pai, irmãos. Mas no último momento da vida dele, ele entregou o seu espírito para Deus. É como se ele falasse: Deus, o meu corpo está morrendo aqui neste madeiro, mas o meu espírito pertence ao Senhor e o meu espírito está nas suas mãos. E a Bíblia fala que quando Jesus entregou o espírito para o Pai, Jesus, ele morreu. Irmãos, Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira. No sábado, era o sábado da preparação. Preparação de quê, pastor William? Preparação da Páscoa também, no Novo Testamento. Jesus ainda ia instituir, né, a nova aliança, instituiu ali com os discípulos, mas Jesus, quando morreu, estava fazendo ali uma transição do Antigo para o Novo Testamento, para a nova aliança. Então, o sábado, ainda os judeus comemoravam aquela Páscoa ali no estilo judaico. Então, quando chegou no sábado, era o sábado que era chamado sábado da preparação, que era um dia antes do domingo, e o domingo era celebrado a Páscoa, irmãos. E no sábado, não poderia ter nenhum corpo ali no madeiro. No sábado, não poderia ter nenhum corpo crucificado. E nós sabemos que Jesus ele foi crucificado no meio de dois ladrões, né? Um ladrão que se arrependeu e outro ladrão que não se arrependeu. Jesus estava ali no meio crucificado. Quando chegou nesse sábado, aí as autoridades daquela época deram uma ordem para os soldados conferirem
se aqueles que tinham sido crucificados já estavam mortos. Porque não poderia ter ninguém pendurado no madeiro, porque lá em Levítico existia uma lei que dizia que aquele que tivesse pendurado no madeiro no sábado da preparação, a terra ia ser considerada imunda, a terra ia ser considerada maldita. Então não poderia ninguém ficar crucificado. Aí as autoridades daquela época mandaram os soldados irem lá para conferir quem estava morto. Aí chegaram os soldados naquela época lá, pegaram ali o primeiro ladrão, pegaram uma lança e furaram o primeiro ladrão, para saber se o primeiro ladrão estava morto. Por que eles faziam isso, irmãos? Eles quebraram a perna, do primeiro ladrão. E por que eles faziam isso, irmãos? Porque muitas vezes quem estava ali crucificado demorava muitos dias para morrer. Não morria na mesma hora, não. E a crucificação era a pior morte que existia naquela época. Pensa na pior morte que poderia ter naquela época. Era a morte de alguém que era crucificado. Às vezes as pessoas, irmãos, eu estudei sobre isso, as pessoas levavam de 3 até 7 dias para morrer numa cruz. Ele morria asfixiado, começava a perder as forças. Quando perdia as forças, irmãos, não conseguia se levantar para abrir os pulmões e respirar, para abrir a traqueia e respirar, não conseguia fazer isso. Eles iam se asfixiando aos poucos, e não era de uma vez não, era aos poucos, ia ficando sufocado naquela cruz. Então, apesar das feridas, apesar dos machucados, ainda a pessoa morria asfixiada. Então demorava muito. Então o primeiro soldado chegou ali no primeiro ladrão, pegou ali um porrete e quebrou as pernas do primeiro ladrão. Porque o primeiro ladrão ainda estava vivo, mas tinha que ser morto. Quebrou as pernas para que o primeiro ladrão se sufocasse e morresse ali naquele madeiro. Aí ele pulou Jesus. Eu creio que até nisso tem o agir de Deus, irmãos. No lugar dele quebrar as pernas de Jesus, ele pulou Jesus. Ele foi para o outro ladrão. Conferiu que o outro ladrão ainda estava respirando, estava vivo. Quebrou as pernas do segundo ladrão. E aí ele chegou até Jesus. Quando chegou até Jesus, ele viu que Jesus não estava mais vivo. Jesus já estava morto, irmãos. E com isso ele não quebrou as pernas de Jesus. E por que ele não quebrou? Vocês se lembram. Nós lemos aqui, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, irmãos. Por isso os ossos de Jesus não foram quebrados. Então veja que a palavra de Deus, ela se cumpre e ela sempre tem que se cumprir, irmãos, nunca falha. Então os ossos do cordeiro não foram quebrados. Mas aí eles fizeram uma última maldade. Mesmo que Jesus já estava morto ali, os soldados pegaram uma lança bastante afiada, e a palavra de Deus fala que eles furaram o lado de Jesus. Quando eles furaram o lado de Jesus, aí jorrou sangue e jorrou água. O sangue que nos purifica de todo pecado e a água que nos limpa de toda imundícia, meus irmãos. Jesus nem depois de morto não deixou de nos abençoar. Mesmo morto, Jesus, ele nos abençoa. Jorrou todo o sangue dele que restava ainda no corpo dele. E água saiu do corpo dele também. Isso significa o quê? Que Jesus ele foi traspassado. Porque nós lemos lá em Zacarias, porque era necessário que ele fosse traspassado. Então os irmãos perceberam, né? Uma profecia já se cumpriu, que foi não quebrar os ossos do cordeiro. A segunda profecia já se cumpriu também, que é Jesus ser traspassado, irmãos. Essas duas já se cumpriram. E essa terceira, que ele vem com as nuvens, essa ainda falta se cumprir. É aí que nós temos que estar atentos. Porque Jesus, depois que ele foi morto, nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. No dia de domingo, no domingo da Páscoa, como estava profetizado também, Jesus ressuscitou. Ele apareceu primeiramente para as mulheres. Apareceu ali para algumas mulheres e falou para as mulheres avisarem os discípulos dele que ele estava vivo, que ele não estava morto. Quando as mulheres chegaram ali, o anjo falou: mulher, quem você procura não está aí. Quem você procura ressuscitou. Os irmãos podem ir em qualquer cemitério de qualquer parte do mundo. Na maioria dos cemitérios você vai ver escrito assim: aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Mas lá em Jerusalém, no local onde está o túmulo de Jesus, está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, meus irmãos. Por isso nós temos que ser gratos ao Senhor. Então ele ressuscitou e falou: vai avisar para os discípulos que eu estou vivo. Aí depois Jesus, e olha a importância das mulheres, né, irmãos? Hoje de manhã nós estávamos falando aqui no estudo bíblico, como as mulheres estão fazendo a diferença na obra do Senhor.
Porque nós estamos precisando, né, Max, orar para mais varões, para chegar mais varões na igreja, a gente formar o grupo, voltar a louvar de novo, temos que orar. E as mulheres, né, estão em peso aí na igreja, então veja que as mulheres sempre tiveram uma importância muito grande na obra de Deus. As mulheres sustentam sua casa também, sustentam seus esposos. E aí Jesus apareceu primeiramente para as mulheres, mandou avisar os discípulos, mas depois Jesus começou a aparecer para os discípulos também. Segundo estudiosos, Jesus ele apareceu para mais de 500 testemunhas. Mais de 500 pessoas testemunharam que Jesus ele ressuscitou. E ali Jesus deu as últimas instruções para os discípulos antes de subir aos céus. Aí Jesus falou: olha, vocês não vão sair da cidade. Vocês vão ficar na cidade até que vocês venham ser revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Galileia e até os confins da terra. Nosso papel é esse, irmãos: ser testemunha de Jesus, pregar sobre nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Aí chegou o momento de Jesus subir até as nuvens. Chegou o momento que Jesus ele tinha que subir até o Pai, porque se Ele não subisse, o Espírito Santo não ia descer. Ele mesmo falou: é necessário que eu vá para que eu envie outro Consolador igual a mim, o Espírito Santo, que estará com vocês por todos os dias, estará com vocês para sempre. Então chegou o grande dia, e eu fico imaginando esse dia, irmãos. Hoje mesmo eu estava ali pensando nessa palavra e imaginando esse dia. Chegou o dia que Jesus precisava subir até os céus, e os discípulos estavam lá como testemunhas. E a Bíblia fala que eles ficaram contemplando Jesus subir. Você imagina essa cena, irmãos. Feche seus olhos um pouquinho e imagine essa cena. Jesus ele subindo, imagino que Jesus estava ali, com seu corpo ainda não estava perfeitamente glorificado, mas Jesus de branco, subindo até as nuvens. E a Bíblia nos ensina que ele não subiu de uma vez igual um relâmpago não. Ele foi devagarzinho, foi subindo, até que sumiu nas nuvens. E aí, Max, hoje eu estava olhando pela janela de casa, imaginando isso. Falei: rapaz, está vendo aquelas nuvens lá? Aí Jesus subindo, até sumir nas nuvens. Aí, irmãos, a Bíblia fala que os discípulos eles ficaram admirados. Eu pensei: mas também como é que não fica? Jesus subindo assim na frente deles. Acho que eles pensando: meu Deus do céu, Jesus vai embora, e agora? O que será de nós? E Jesus indo e subindo. Eles ficaram admirados, irmãos. E só que eles ficaram parados lá. Aí eu acho interessante essa parte. Quando eles ficaram parados, a palavra de Deus fala que surgiu ali um varão. Surgiu um anjo ali e falou: ei, o que vocês estão fazendo aí parado? O que vocês estão fazendo aí parados? Não é para vocês ficarem parados aí não. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir com as nuvens, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir com as nuvens, ele vai voltar com as nuvens também, irmãos. Da mesma maneira que Jesus subiu com as nuvens, ele vai voltar com as nuvens também. E aí nós chegamos no nosso propósito de 3 meses. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que pegaram uma lança e traspassaram Jesus, irmãos. E muitos naquele dia realmente vão se lamentar. Por que eu não dei ouvidos quando um pastor pregava? Por que eu não dei ouvidos quando a irmãzinha da oração ia lá em casa me chamar para ir para a igreja? Por que eu não dei ouvidos quando um varão ia lá me visitar, tocava um louvor, pedia para mim voltar para a igreja? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu não dei ouvidos quando os crentes me entregavam um folhetinho daquele e eu jogava fora no evangelismo? Por que eu não dei ouvidos quando eu ouvia uma pregação ali no YouTube? Por que eu não dei ouvidos quando eu ouvia falar de dízimo, de ofertas, e eu chamava os pastores de ladrões? Por que eu não dei ouvidos? Muitos vão se lamentar. A Bíblia fala que um dia vai chegar esse dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje em dia muitos joelhos não querem se dobrar diante de Jesus não. Mas naquele grande dia, irmãos, os joelhos vão se dobrar, vão ser obrigados a se dobrar. Mesmo que a pessoa não queira. Já pensou a pessoa endurecendo ali: não vou me prostrar? Vai ter que se prostrar, porque Jesus ele possui todo o poder. Muitas vezes nós podemos ficar travados ali, irmãos, angustiados com alguma situação, e às vezes a gente tem dificuldade para abrir a nossa boca, para dar um glória a Deus. Mas naquele grande dia, irmãos, a nossa boca vai destravar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí eu faço uma pergunta: já que todo joelho vai se dobrar, e já que toda língua vai confessar, não é melhor dobrar os joelhos agora do que depois?
Não é melhor a gente dar glória agora do que depois, irmãos? E tem um segredo em abrir a boca para dar glória a Deus, irmãos. É igual fala, né? Não é legal forçar as pessoas para dar glória a Deus. Não é legal, não. Mas uma igreja em silêncio sem dar glória a Deus é muito triste. Então a gente incentiva, né? Glória a Deus, irmãos, vamos dar glória. A gente incentiva. Porque é isso que vai contagiar. E tem um segredo na palavra de Deus. A Bíblia fala, abra a sua boca e eu a encherei, irmãos. Encherei de bênção, encherei de louvor, encherei de provisões. Nada vai faltar para aquele que adora ao Senhor. Grupo de louvor, né? Sempre são louvores abençoados. Mas nessa noite, sim, louvores maravilhosos foram entoados aqui, irmãos. E nós temos que adorar a Deus. Porque naquele grande dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Muitos vão chegar naquele grande dia e falar, rapaz, realmente, bem que aqueles crentes falavam, realmente é verdade que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Muitos não confessam Jesus como Senhor nessa terra ainda, né? Às vezes as pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Só que Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. A Bíblia também diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, meus irmãos. Então, enquanto nós temos chance, vamos dar glória ao nosso Deus e confessar que Jesus é o Senhor. Minha esposa citou aqui algo que aconteceu nessa manhã, né? E eu vou estar testemunhando aqui rapidinho para encerrar essa pregação. Mas eu achei algo assim muito forte da parte de Deus. Hoje aqui nós estávamos... Deus já tinha feito um mover ali no evangelismo também, uma vida já tinha reconciliado, e cada vida conta, porque uma vida vale mais do que o mundo todo. E aí, meus irmãos, nós estamos, ultimamente, eu estou orando mais a Deus, né, buscando mais o Senhor, para Deus nos usar mais para a salvação de almas, e Deus, Ele responde às orações. Então, hoje de manhã, nós estávamos ali estudando sobre aquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Silas foram presos, estavam ali no cárcere, e ali eles louvaram a Deus. Quando eles louvaram, as cadeias se abriram, as correntes se arrebentaram, e eles foram libertos ali por Deus. E ali o carcereiro ficou com medo do que poderia acontecer, mas ali Paulo falou, não se preocupe, ninguém aqui fugiu e ninguém vai fugir, Deus está no controle de tudo. Aí o carcereiro, irmãos, alegre ali, empolgado com aquilo tudo, o carcereiro aquebrantado, o carcereiro perguntou para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí nós falamos de família, a importância de nós buscarmos pela nossa família, a importância de nós não desistirmos da nossa família, a importância de nós pregarmos para a nossa família. E hoje até confirmou com louvor, né? A minha família é bênção do Senhor. E aí eu dei um testemunho para os irmãos de uma prima minha, né? Que estava passando aí uma dificuldade muito grande. Ela tem esse problema há bastante tempo. Problema de tristeza, de angústia, de depressão. Ela tem esses problemas, irmãos. E aí chegou uma época que ela se mudou, né? Ela já até congregou com a gente. Mas chegou um momento que ela saiu da igreja, se mudou de endereço. Foi lá para Santa Maria. Aí do nada teve uma vez assim que fazia muito tempo que eu não via ela. Aí eu senti assim uma vontade muito grande de fazer um propósito por ela. E de uns tempos para cá, como eu estou falando para os irmãos, eu estou com a prática de sempre que eu for fazer um propósito, eu anoto ali, né? Fiz um grupinho ali só de oração, e eu anoto ali todos os propósitos que eu estou entrando, por todos os propósitos. Inclusive, entrei num propósito agora pelos varões. Não somente os varões que já congregam aqui na igreja, mas os varões também que ainda não receberam Jesus como Salvador, que não congregam ainda, aqueles ainda que não frequentam a igreja. Estou orando por todos os varões para que Deus comece a levantar mais varões, irmãos. Comecei 40 dias. E por que eu estou falando isso? Para os irmãos me ajudarem também, que eu creio que Deus Ele vai responder, irmãos, em nome de Jesus. Então, aí eu fiz esse propósito pela minha prima. Eu falei, vou entrar no propósito pela cura dela, pela cura emocional, pela cura sentimental dela, pela cura da mente dela, e vou entrar nesse propósito. E eu nem falei para ela, não falei para ela não, mas eu falei para outra prima minha, né? Encontrei outra prima minha lá no restaurante e falei, olha, eu estou num propósito pela Cici. Alguns irmãos aqui conhecem, né? Minha prima Cici. Falei, eu estou num propósito pela Cici. Eu estou num propósito para Deus curar ela, alegrar o coração dela, trazer paz para dentro dela, curar a mente dela. Aí eu falei para essa minha prima, e depois eu fiquei sabendo que minha prima falou para ela. Ela recebeu com muita alegria, né? Ela se emocionou e tudo. Irmãos, e depois que eu terminei esse propósito, aí eu comecei a receber as notícias. Comecei a receber a notícia que ela se levantou, porque quem tem esse negócio de depressão, irmão, fica prostrado, né? Tem hora que a pessoa não consegue, não tem força nem para tomar banho.
não tem força para tomar banho, não tem força para trabalhar, não tem força para fazer nada. Então ela só estava prostrada dentro de casa, não estava trabalhando, não estava indo para a igreja, não estava fazendo nada. E ainda se envolveu com um relacionamento aí que a gente viu depois que não era de Deus, né? Então ela estava bastante caída. Depois desse propósito, comecei a receber as notícias que ela tinha se levantado, que ela já tinha arrumado um emprego. Nesse emprego, os patrões dela são evangélicos, já começaram a abençoar ela. Até uns detalhes que a gente acha simples às vezes. Minha esposa falou hoje que minha prima, sempre o sonho dela foi ter um iPhone. Essa minha prima. Aí sabe o que aconteceu? Os patrões dela deram um iPhone 14 para ela, irmãos. Então Deus está cuidando dela nos mínimos detalhes. Já conseguiu trabalhar. E Deus é tão bom que ela arruma muito emprego onde ela trabalha dentro de casa. Porque quando ela não tem força para ir, ela fica ali dentro de casa também, pode trabalhar dentro de casa. E aí eu estava dando esse testemunho para os irmãos. Aí sabe o que aconteceu depois do estudo? A gente estava aqui limpando a igreja, Jesuíno já tinha ido embora, depois voltou. O Jesuíno com a Suzane voltaram. Quando eles voltaram, quem me aparece aqui na porta, irmãos? Essa minha prima. Irmãos, eu não sabia, não foi nada. Então, eles voltaram com ela. Então, irmãos, não foi nada combinado, não sabia, ela voltou assim, eu fiquei até surpreso. Eu falei, eita Deus, tem algum mistério, que hoje mesmo está falando dela. E aí, ela começou a conversar com a gente, e ela falou, pastor, eu já vou para minha casa, mas eu senti muito forte no meu coração, e antes de voltar para casa, eu quero me reconciliar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então, ela se ajoelhou aí, nós fizemos a oração, ela reconciliou com o Senhor Jesus. Ela chorou bastante, irmãos. Ela chorou tanto que caía lágrimas. Chorou, se ajoelhou, se aquebrantou. E eu fiz a oração da reconciliação. Nós estávamos falando aqui de manhã. Irmãos, Deus ele não depende do lugar grandioso, um lugar esplendoroso, não. Ele faz um milagre mesmo nos lugares mais simples. Essa igreja aqui é uma igreja simples. É uma igreja pequena. É uma igreja carente de trabalhadores, carente de irmãos para estar aqui nos cultos também. Às vezes a gente olha para as cadeiras, um monte de cadeira vazia, isso acontece. Aquele lado ali, ninguém nunca mais sentou daquele lado. A irmã Laiane sentou hoje, eu falei, e vai sentar muito mais gente. Tá as cadeiras ali empilhadas, mas eu creio que Deus tem uma obra muito grande aqui neste lugar. Mas Deus ele falou para mim, meu filho, não ligue para essas coisas não, o que importa é a obra que está sendo feita. O evangelismo também é uma coisa simples, mas almas estão se rendendo a Jesus. O estudo é algo que é muito importante para Deus, o estudo bíblico. Porque é no estudo bíblico que nós fazemos discípulos para pregar para a família, pregar para outras gerações também. Então depois do estudo, Deus fez esse mover também. E Deus vai fazer muito mais, irmãos. Um dos propósitos que nós estamos também é para que Deus encontre verdadeiros adoradores e tragam esses verdadeiros adoradores para nós estarmos adorando também. Não só essa questão de só vir de vez em quando, só vir quando até receber a bênção, depois não vem mais. Não, irmãos, verdadeiros adoradores. Paulo e Silas, eles estavam numa cadeia. Os irmãos viram a imagem da cadeia, como é que era. Eles eram presos pelos pés, presos pelas mãos. Era um lugar fedido, era um lugar fétido, né, molhado. Era um lugar horrível. Mas eles não estavam, aquilo não impediu eles de adorar o Senhor. Eles estavam adorando e glorificando ao Senhor, irmãos. Então nós estamos muito mais confortáveis que Paulo e Silas, né? Então nós vemos adorar o nosso Deus, irmãos, em espírito e em verdade. Porque Ele virá com as nuvens, todo o olho verá. Então o que nós temos que fazer? Orar, vigiar e buscar para evitar da gente se lamentar lá na frente, irmãos, porque eu creio que Deus ele vai vir para salvar a sua igreja, e só quem crê nessa palavra, aplaudo o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Eu agradeço a oportunidade até aqui que Deus me deu, mas que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua semana, que Deus realize todos os propósitos dele na sua vida, é o que nós desejamos e profetizamos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra muito abençoada, muito forte, aleluia, Jesus. E o nome das jovens, o nome